Olá a todos, saudações. Hoje nós vamos falar aqui sobre os esmaltes cristalinos. O esmalte cristalino, ele é uma família, um tipo de esmalte que ele foi muito difundido, principalmente durante o Art Nouveau, na França. E depois ele ganhou os estúdios, e universidades de arte, Estados Unidos e Inglaterra. Mais ou menos nos anos 60. Depois ele parou, ficou adormecido novamente e agora, recentemente, ele está chegando novamente aí nos ateliês de cerâmica. O que caracteriza o esmalte cristalino são as formações que podem ser vistas a olho nu, sem a necessidade de nenhum aparelho ou microscópio. A gente consegue visualizar formações de cristais na superfície. Essa peça daqui é um ótimo exemplo, porque ela forma cristais gigantes, Então a gente consegue visualizar cristais de até 10 centímetros de diâmetro. Isso aqui é uma coisa meio complicada para a gente fazer. Como nós temos microcristais que são pontos, por exemplo, essa daqui, que são micropontos de hematita também. Na formulação dos esmaltes cristalinos, um dos elementos principais utilizados é o óxido de zinco. Então, quando a gente coloca em um esmalte que seja muito fluido, com baixa alúmina, ou seja, um esmalte que não tenha tanta argila ou caulinha em sua composição. Então ele vai ser um esmalte quase um vidro, ele vai escorrer muito, ele tende a escorrer. E quando a gente une então o óxido de zinco com o quartzo, que é o nosso formador de vidro, dentro do forno, durante a queima, aproximadamente a 1200 graus, esse esmalte que já está fluido, ele começa então a criar pequenas sementes, que vai até a temperatura de maturação do esmalte. E essas sementes, na verdade, elas são as primeiras formações de cristais de ilmenita, que é o cristal de zinco, que é encontrado naturalmente aí, nas minas, é encontrado naturalmente aí um minério até comercializado mesmo, a rocha. E o cristal de ilmenita, então, que a gente faz nos esmaltes cristalinos, é como se a gente estivesse fazendo em laboratório o cristal de ilmenita. Então a gente reproduz o que a natureza levou milhões de anos para fazer. A gente sabe que as pedras preciosas, semipreciosas, cristal, o próprio quartzo, o cristal de quartzo, ele nasceu exatamente durante o resfriamento da crosta terrestre. Então, por exemplo, a gente vê muitas drusas de cristais, a gente vê, por exemplo, pedras que cortam, são cortadas, e a gente encontra as drusas de ametista, que são muito comercializadas em feiras de pedras. Essas rochas, o cristal ali, ele foi formado exatamente durante o resfriamento. Houve uma combinação de pressão, atmosfera e o tempo de resfriamento. Vamos imaginar o cristal como um organismo vivo, como um fungo, ou uma bactéria. A gente vê muito em filme de ficção científica, as placas de Petri com o micro-organismo, aquele fungo, aquela bactéria crescendo em formas de cristalzinhos ou em formas orgânicas na superfície da placa de Petri. É exatamente o que acontece nos cristais. Aquela semente de ilmenita, ela vai crescer no corpo do esmalte durante certa temperatura e certo tempo. Então a gente reproduz em pequena escala, claro, o que aconteceu na Terra durante milhões de anos. O esmalte cristalino é, para mim,
é um dos esmaltes mais difíceis e mais fascinantes de se trabalhar. Raramente a gente consegue 2 peças, até hoje eu nunca consegui, raramente a gente consegue 2 peças exatamente iguais, com a mesma formação de cristal. O cristal ele nasce aleatoriamente, depende de vários fatores. Eu já escutei pessoas falando que até barulho, ruído externo do lado de fora, é claro, do forno pode influenciar na forma e no tamanho do cristal. Pode até matar a semente, né? Outro ponto negativo, né, no esmalte cristalino. Ele é um esmalte muito fluido. Isso significa que ele vai escorrer. Esmalte é um vidro e ela vai colar. Ele vai escorrer tanto, vai ficar um excesso de esmalte no pezinho e ele vai colar na prateleira do forno. Para evitar isso, a gente faz uma pecinha de cerâmica chamada de catcher ou pegador, né? Aquilo que vai um coletor. Ele vai colher aquele esmalte que derreteu para não deixar colar na sua placa de cerâmica, porque é um vidro derretido, na verdade, né? A gente vem pesquisando aqui no ateliê há vários anos como utilizar, como desenvolver um esmalte cristalino sem a utilização do catcher, né? Essa peça é feita aqui no ateliê, a gente não utiliza o catcher e nós já conseguimos controlar exatamente a viscosidade dela com os macrocristalinos, né? Olha essas 2 peças, que interessante que é. Essas 2 peças, quem vê à primeira vista aqui, né? Num primeiro momento, parecem que são 2 esmaltes, 2 pastas cerâmicas completamente diferentes. Não é. Todas 2 foram feitas em pasta de porcelana, utilizando o mesmo esmalte, queimadas no mesmo dia, no mesmo forno elétrico. Qual a diferença de uma para outra? Prateleira, tá? Prateleira mais alta, prateleira mais baixa, em um canto do forno, no outro canto do forno. Tudo, se você colocar 100 peças, 100 copos dentro de um forno de cristal, as 100 peças vão sair completamente diferentes uma da outra. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de esmalte cristalino sem nenhum óxido, então ele vai formar os cristais brancos. Curiosidade sobre esmalte cristalino branco. Na fábrica de Sèvres, na França, eu não cheguei a ver isso não, me falaram e tem alguma literatura por aí que eu li em algum lugar, que eu não me recordo aonde, que na fábrica de Sèvres existem livros e artigos como evitar o defeito de macrocristalização no esmalte de porcelana. Ou seja, antes do período Art Nouveau, isso aqui era defeito. O esmalte cristalino era defeito. Na China antiga, esmaltes que porventura tivessem algum tipo de cristalização, eles quebravam até transformar em pó, porque segundo eles isso era um mau agouro para a queima, né? Porque não saía uma queima perfeita, né? Dava cristalização, eles não queriam isso, né? Além do óxido de zinco que eu falei, um outro formador de cristal nós podemos utilizar o manganês, tá? E o rutilo. Essa peça aqui ela tem óxido de ferro e rutilo. O rutilo deu essa formação cristalina aqui junto com o ferro. Eu tenho um exemplo aqui de cristalização de manganês. Então essa daqui é um cristalino de manganês, né? Óxido de manganês. Perigos e cuidados com manganês. Muita gente lê a respeito e pesquisa a respeito
dos efeitos do manganês, né, que ele é perigoso. O gás do manganês, durante a queima, os vapores liberados pelo óxido de manganês, não é bom para a saúde. Evite ficar no mesmo lugar do forno durante queima de qualquer esmalte de manganês, tá? Ele atinge o sistema nervoso, não é uma boa para a gente estar respirando vapor de manganês. Uma pessoa me perguntou outro dia se é possível fazer esmalte cristalino em outro tipo de queima que não seja forno elétrico. No forno elétrico, nós temos uma maior uniformidade, um maior controle durante a queima, porque ela é meio complicada, temos que desenhar um patamar de subida e de descida de temperatura. Porém, essas duas peças aqui, olha, elas foram feitas por um ceramista japonês chamado Sr. Nakao-san. Ele é da cidade de Takeo. Ele consegue cristais prateados utilizando argila vermelha. Tudo que a gente lê, em qualquer livro que a gente pegar aí sobre esmaltes cristalinos, está lá escrito nas literaturas: impossível fazer esmalte cristalino em argila vermelha. Muito complicado, praticamente impossível, fazer esmalte cristalino em forno a gás. Esse ceramista aqui, o Nakao-san, ele só faz esmalte cristalino em argila vermelha e só em forno a gás. Fantástico o trabalho dele. E esmaltes prateados. Dependendo do tipo de óxido que a gente coloca, nós temos colorações e isso pode influenciar nos esmaltes cristalinos também. Aqui no caso nós temos pequena percentual de ferro e de cobre. Então nós temos marrons e esverdeados. Um cristalino muito curioso: excesso de cobalto no esmalte. Então a gente consegue pontos rosados ou púrpuras no esmalte azul. E por aí vai. Nós podemos fazer esmaltes mate cristalino. Ele não é brilhante, mas teve a formação de cristais na superfície. Como podemos ter os microcristais, como eu falei antes, de hematita, que quando reflete a luz do sol aqui, os pontos cristalinos de hematita, eles brilham, eles têm uma coloração totalmente especial. Esse tipo de esmalte, ele está dentro da linha também Teimoco, é uma transição, né? É um Teimoco com cristalização. Então, por hoje, por enquanto é só, né? Isso que a gente tinha para falar sobre esmaltes cristalinos e até a próxima. Muito obrigado.